Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2014. Está no ar mais um TVU Notícias aqui pela TV Universitária. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais apresentou os números de aberturas de novas empresas no primeiro quadrimestre do ano. São quase 15 mil novos empreendimentos. A Juseng registrou média de 3.591 aberturas a cada mês no estado, a maioria sociedades empresárias. Mas um segmento que tem crescido é o recém-criado Registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Hoje é um tipo societário muito procurado, ele tem como base ter o salário, 100 salários mínimos de capital e a responsabilidade do sócio fica limitada a esse total. Então, diminui muito a responsabilidade como empresário individual. Acabava sendo limitado a responsabilidade aos bens patrimoniais da pessoa, né? E com a Eireli não, fica limitada a esse valor de 100 salários mínimos. A abertura de novas empresas hoje é facilitada em apenas 4 etapas. No caso de Uberlândia, a média de prazo é de 6 dias. Para o empreendedor é muito mais fácil, com 4 passos ele entra no site da Junta, com 3 passos através da internet, ele consegue já viabilizar o seu empreendimento. E na cidade de Uberlândia, com 6 dias, nós conseguimos viabilizar um empreendimento hoje. Uberlândia é mais uma vez a cidade do interior mineiro que mais abriu empresas. Por aqui foram constituídos 923 novos empreendimentos de janeiro a abril deste ano. São novas empresas como esta de manutenção em equipamentos odontológicos. Apesar de pouco tempo no mercado, o técnico Sidney Gomes Silva viu como uma oportunidade. Minha visão foi pelo comércio, né, pelo campo extenso que eu sei que tem, né, e também aproveitar a oportunidade de ampliar meus conhecimentos. O empresário Dainer Macedo optou por abrir o negócio numa incubadora de empresas da UFO. Ele vê a iniciativa como uma chance de ganhar mercado de maneira mais segura. A gente está fortalecendo, né? Na incubação aqui a gente está fortalecendo, aprendendo uma coisa aqui, outra ali. A empresa vai se fortalecendo até ela dar conta de se manter tranquilamente no mercado. Para ter acesso ao Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras, o interessado deve configurar-se como uma empresa de base tecnológica. Conforme o Sebrae, a incubação, as empresas que ficam na incubadora, a taxa de mortalidade é reduzida a 70% nos primeiros 2 anos de vida, né, que é o tempo de incubação. Então, além da assessoria na área técnica, na área de gestão, a gente tem uma rede de relacionamento para auxiliar a empresa a se desenvolver. Ano de eleições e de Copa do Mundo no Brasil, eventos que mexem diretamente com a economia do país. Mas o que o brasileiro pode esperar nos próximos meses para evitar problemas financeiros? É sobre este assunto que eu converso agora com o Tiago Ávila, que é economista. Tiago, boa noite. Quais são as perspectivas para este período? Boa noite, Júnior. De fato, esse ano acabou sendo bastante ativo, como você disse, um calendário um tanto quanto apertado em função da eleição, que tradicionalmente já é apertada, e a Copa por ser aqui. Né? Então, nosso ano, do ponto de vista de meses úteis, nós tivemos um pequeno prejuízo, vamos dizer assim. E aí, falando da economia como um todo, e não só da economia, como o governo, algumas reformas, alguns ajustes que eventualmente teriam que ser enfrentados esse ano, estão sendo protelados para o próximo ano, o que é ruim porque a gente poderia, às vezes, ter se antecipado algum movimento que é pior para nós, e nós não vamos fazer isso por conta da impopularidade de certas medidas que deveriam ser tomadas e eventualmente vão ficar para o ano que vem, ou às vezes nem vão, a depender muito do resultado do pleito eleitoral. Então esse cenário inspira alguns cuidados, e a gente vê isso refletindo muito na confiança do empresário, na confiança do consumidor, que vem se deteriorado. Recentemente, nos últimos dias, foi divulgado o número de confiança do empresário brasileiro, que foi atingiu o menor nível desde 2010. Então nós estamos tendo algumas sinalizações que de fato a economia brasileira não está passando por um bom momento, e o que é pior, que algumas medidas que poderiam corrigir isso também não estão sendo tomadas. Então nós temos uma combinação de dois aspectos um tanto quanto perigosos. Certo. Então essa questão da insegurança, esse momento, então, assim, meio essa dúvida, né, pode gerar, então, dificuldades no futuro, no cenário econômico do país. Sem dúvida. A gente costuma dizer que a economia vive muita expectativa de todos os agentes, sejam eles famílias, que são nossos consumidores, enfim, sejam os empresários, sejam as empresas. Então, como a expectativa anda, de fato, um pouco
pessimista em relação ao futuro, um pouco desconfiada, um pouco não sabendo o rumo que o país vai tomar, não só em função da eleição, mas em função do próprio quadro atual, isso pode sim gerar, quando do ano que vem, que eu acredito, e o mercado de maneira geral, o consenso é este, que teremos que passar por uma agenda de reformas, de alguns ajustes, que podem ser eventualmente até um pouco doer, de fato, um pouco para as famílias. Se não estivermos preparados, podemos sim surtir alguns efeitos negativos, sim. Certo. O brasileiro tem lembrando aí de períodos passados, um certo terror à inflação, né? Aquela questão da remarcação dos preços, enfim. A inflação, ela pode piorar e atingir níveis altíssimos com relação a esse cenário atual? Olha, inclusive hoje foi divulgado no Boletim Focus que a previsão de inflação pelo mercado elevou-se um pouco, e a projeção, a expectativa do mercado para crescimento do PIB caiu. É claro que nós temos no país o regime de metas de inflação, já é sabido por todos, que nós temos um teto da meta que é 6,5%. Nós ainda não estamos no teto da meta, mas estamos muito próximos a ele. Dificilmente nós vamos atingir um percentual de inflação muito acima do teto, talvez nem superemos o teto, porque o Banco Central dispõe ainda de alguns instrumentos via taxa de juros. Podemos até questionar se esse é o melhor caminho ou se esse é o caminho a adotar para a inflação brasileira nesse momento. Nem cabe aqui discutirmos isso. Mas a inflação, por mais que ela esteja alta, ela está minimamente controlada. Podemos ter uma pressão, e aí de novo no ano que vem, do que a gente chama de preços administrados, esses preços subirem, seja energia elétrica, seja combustíveis, etc. Então isso pode ter um componente importante na inflação, puxando ela para cima. Por outro lado, nós temos uma expectativa, e nós estamos acompanhando nas últimas semanas, que a inflação dos alimentos está mais controlada, com tendência de queda em alguns itens. Então isso ajuda contrabalançando esse efeito de subida por outro lado. Então a inflação deve ainda por um tempo se situar nesse patamar um pouco alto, próximo ao teto da meta, mas de fato o mercado não acredita que isso vai extrapolar muito esse patamar nosso de 6,3%, 6,5%, que de fato é alto para os últimos padrões, mas não é nada fora da nossa realidade ou fora do que o mercado já está precificando, vamos dizer assim. Ok, agora só para finalizar, para quem está em casa, e a gente fala já desse período de insegurança, né? Essa questão para as pessoas que estão em casa, a questão da inflação, evitar de fazer gastos, muitos gastos, manter ali sempre aquela planilha de sempre que a gente sempre comenta aqui nas nossas entrevistas? Sem dúvida. Outro dado também interessante, importante tratar, que é da inadimplência tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, que tem, embora ela esteja ainda num nível sob controle, vamos dizer assim, algo em torno de 3,5%, ela tem mostrado nesse primeiro trimestre uma elevação na casa de 7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Isso combinado com a inflação um pouco mais alta e com as taxas de juros mais altas. Então, como esse é o cenário que se espera para os próximos meses, né, ou seja, de inflação mais alta ainda resistente, como nós acabamos de dizer, e o Banco Central continuando com essa política de juros mais altos justamente para controlar a inflação, isso tende a aumentar um pouco a inadimplência das pessoas, porque elas têm dificuldade de honrar seus compromissos. Então, sempre cautela nesse momento para fazer novos compromissos, controlar o seu orçamento para ter uma noção do destino do seu salário, vamos dizer assim, é sempre importante, ainda mais nesse momento que nós devemos entrar aí nos próximos meses ou anos, né? Ok, muito obrigado pela entrevista, boa noite, obrigado. Obrigado. Veja agora como fica o tempo para essa terça-feira. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar nublado, com chuvas leves e ocasionais no sul e zona da mata. Nas demais regiões, o dia será de sol com aumento da nebulosidade. A possibilidade de chuvas isoladas no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia amanhece frio. Não há possibilidade de chuva. A mínima é de 17 e a máxima é de 28 graus. Confira o tempo em outras cidades da região. Em Uberaba, sol entre nuvens pela manhã, não deve chover, mínima de 16 e máxima de 30 graus. O tempo em Rio Paranaíba amanhece ensolarado, não há previsão de chuva, a mínima é de 15 e a máxima de 28 graus. Sol com algumas nuvens em planura, sem previsão de chuva, a mínima é de 18 graus. A terça-feira em Delta amanhece ensolarada, não chove, a temperatura varia entre 19 e 31 graus. Os detalhes sobre um seminário que vai promover a segurança no campus é daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. Este é o cartão Vale Cultura. Com ele, vale para ir ao teatro. Vale para ir ao cinema. Vale para ir a shows. Vale para ir ao circo. Vale para comprar livros, revistas e muito mais. Se você ganha até 5 salários mínimos, não perca tempo. Peça já o Vale Cultura na sua empresa, seja ela grande ou pequena. Vale Cultura? Vale por um mundo de cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Pra fazer o curso técnico, uma faculdade. Ter uma vida feliz com qualidade. O caminho existe, basta ter vontade. É só querer se dedicar a estudar. Muitas portas abertas pra você. Em todas as etapas da sua vida escolar. Vivendo e aprendendo, aprendendo a viver. Cada porta que se abre é um futuro que nasce. Outra porta que se abre é um jovem que cresce. Com o MEC e o Enem, esse futuro já é seu também. Inscreva-se para o Enem de 12 a 23 de maio. A educação é o seu caminho de oportunidades. Acesse o site e conheça todas elas. Ministério da Educação, Governo Federal. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte Intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã: às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são 12h30, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Acontece nos dias 27 e 28 de maio, no Anfiteatro do Bloco 5S, o seminário sobre a presença da PM, Polícia Militar, nos ambientes universitários. E quem tem as informações sobre este evento é o repórter Luiz Otávio Petri. O evento irá abordar, entre vários outros assuntos, algumas experiências vivenciadas em outras universidades. Sobre isso eu vou conversar com Leonardo Barbosa, da Diretoria de Assuntos Estudantis. Serão 2 mesas redondas. Sim, 2 mesas redondas, uma no dia 27 e outra no dia 28. A mesa redonda do dia 27, a proposta é fazer uma abordagem genérica sobre a natureza da questão. Então, postos policiais nas universidades, que implicação isso tem, se são necessários, desnecessários. E na segunda mesa redonda, no dia seguinte, a ideia é contemplar o debate com experiências nacionais. Então, traremos um representante da Federal de Lavras, que tem um posto policial dentro do campus, vai contar a experiência dele, e também traremos representantes da União Nacional de Estudantes, que vão abordar um pouco das experiências de outras universidades. No caso da UFO, que experiências já se tem nesta relação de policiamento nos campi, em todas as unidades da universidade? Bom, nós temos tido uma relação ainda muito pouco regulamentada, né? O que quer dizer que às vezes a comunidade externa ou interna realiza uma denúncia e nós temos a presença da PM.
Em outros momentos, nós mesmos solicitamos caso haja ocorrência do tipo um roubo de um veículo, né? Então, normalmente a polícia tem agido nesses casos, mas estamos tentando com a polícia um documento, um termo que regulamente a presença dela aqui, sempre dando à universidade, né, condição de preservar sua autonomia, sem que haja qualquer tipo de truculência e também com garantias da democracia e da prática do respeito, que para nós é muito importante. Agora, é importante frisar um aspecto. Nós temos dados da Polícia Militar que na região do entorno do Campo Santa Mônica, que é um ponto importante para o debate, nós tivemos no ano de 2013 143 furtos. Desses 143 furtos, só 13 foram realizados dentro do Campo Santa Mônica. Então a relação é 10-1. Nós temos 10 vezes menos furtos do que a redondeza do Campo Santa Mônica. O que para nós é um sinal importante de que o campus é seguro, muito embora a sensação possa não ser essa. E a expectativa da universidade para esse evento? A expectativa é que a comunidade ela possa abraçar o tema, se debruçar, pensar, refletir sobre ele e tomar uma decisão. É uma decisão tão importante que nós achamos que não compete à gestão. Não é a decisão de uma gestão, não é a decisão de um mandato, é uma decisão da comunidade. Ela quer a presença da PM aqui dentro. Então, se isso implicar perda da autonomia universitária, né, se implicar uma relação mais conflituosa, mais tumultuada com a nossa comunidade universitária, ou se isso vai implicar mais segurança, enfim, isso a universidade precisa refletir, ponderar, pesar os custos, os benefícios e tomar uma decisão. Só para a gente encerrar, vamos ressaltar que é importante lembrar que os atores envolvidos nesse evento é toda a comunidade estudantil, as pessoas ligadas à UFO, o servidor. Sim, é importante dizer que, primeiro, na mesa, nós teremos uma professora da Universidade Federal, da Universidade Estadual do Ceará, especializada na questão que envolve polícia, violência policial. Nós teremos o Procurador da República, nós teremos o representante da Polícia Militar e nós teremos um professor do Direito na primeira mesa. Então nós achamos que a comunidade universitária vai estar representada, mas é um evento aberto a toda a comunidade. Então nós achamos muito importante que a comunidade ela se sensibilize e tome esse tema como um tema candente, importante de ser trabalhado e resolvido. Leonardo Barbosa, muito obrigado pelas informações. Lembrando, então, que o evento acontece nos dias 27 e 28 de maio. Obrigado pelas informações, Luiz Petri. Mais de 3 milhões de pessoas no mundo morrem todos os anos por causa do alcoolismo, uma doença grave, mas com grandes chances de recuperação. A gente brigava muito porque eu queria, de toda maneira, que ele enxergasse, né, que no caso era o meu marido, que ele bebia muito e que ele precisava parar de beber. Eu não tinha compreensão da doença, do alcoolismo, e eu achava que ele tinha que parar de beber. E eu tentava de todas as formas fazer ele entender. Então isso gerava muitas brigas, era muito conflito. São histórias que emocionam. Há um ano, o marido desta mulher morreu por causa de uma doença provocada pelo consumo de álcool. Apareceram várias doenças antes. Apareceu um câncer de estômago, que foi tratado, que não progrediu. Gastrite, úlcera, isso aí foi os primeiros sintomas, né? Depois teve uma hepatite alcoólica, mas até aí não se tinha aquela noção de que era por causa de bebida. E depois disso foi evoluindo, aí chegou no final, né, deu uma cirrose mesmo. Os dados da Organização Mundial da Saúde revelam o tamanho do problema. Em todo o mundo, 3.300.000 pessoas perdem a vida todos os anos por causa do álcool. Nossa equipe flagrou a prisão desta mulher no centro de Belo Horizonte. Visivelmente alcoolizada, ela teria agredido uma outra pessoa. Aí veio uma capeta dessa aqui, ó, me esbarrar, ainda me chamar de doido. Então ela tá achando que era a Patrícia. Vou tirar a Patricinha dela já. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as políticas atuais não estão sendo eficazes para controlar esse mal. O alcoolismo também traz outras doenças, como diabetes e problemas cardiovasculares. E a expectativa é que o consumo global do álcool continue aumentando. Há 14 anos este senhor procurou ajuda. Hoje frequenta o Alcoólicos Anônimos e diz que a recuperação é possível. Evitar o primeiro gole e seguir em frente, né, transmitindo essa mensagem aos alcoólicos que ainda sofrem. Essa força de vontade já é o primeiro passo. É muito importante a pessoa querer e principalmente reconhecer o problema.
né? Algumas pessoas necessitam de um tratamento psicoterápico, algumas do tratamento farmacológico, então depende um pouco de cada caso. Em instantes, uma campanha do agasalho para arrecadar roupas e cobertores no Parque do Sabiá. A gente volta já. Meu avô, para mim, era como se fosse meu segundo pai. As pessoas têm que se preocupar muito com a dengue, porque é uma doença muito grave que pode matar. Não é difícil combater a dengue. Basta tirar uns minutos por semana e você já está protegendo a sua casa. Eu também tive dengue, fiquei muito mal. Meu avô, para mim, era o meu herói. E perder ele realmente foi um choque. Você acha que com o crack eles estariam se divertindo assim? Com o crack, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O crack é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem, a vida não é uma droga. Fique longe do crack. Sempre que cai um avião, todo mundo se comove. Mas e se todo mês caíssem 8 aviões no Brasil? 8. Todos lotados de jovens, a maioria negros. Pois é isso que a violência está fazendo com a gente hoje. Milhares de vidas roubadas do futuro do Brasil. Por isso, foi criado Juventude Viva. Mais oportunidades, combate à violência e ao preconceito, mais direitos para o jovem e respeito à vida, inclusive a sua e a minha. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. O programa Ciências Sem Fronteiras do Governo Federal, em parceria com o grupo biofarmacêutico AstraZeneca, está oferecendo 30 vagas em cursos de pós-doutorado no exterior para pesquisadores da área da saúde. Os cursos serão por um período de 2 anos nos Estados Unidos e Reino Unido. Os candidatos devem passar por um processo de seleção, sendo necessário encaminhar currículo atualizado na plataforma Lattes e carta de apresentação, ambos na língua inglesa. Os candidatos também deverão se candidatar na plataforma Carlos Chagas para concorrer à bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O site é www.cienciassemfronteiras.gov.br/web/pós-doutorado1. Os interessados também podem contatar a AstraZeneca pelo e-mail currículos.postdoc@astrazeneca.com ou através do telefone 011 37 37 42 20. Os resultados devem ser divulgados até o dia 15 de agosto. E chegou a hora do esporte. A UFO cedia essa semana a Copa Uberlândia de Goalball. O evento promove a inclusão de deficientes visuais no esporte. A equipe de Uberlândia treina duro para a competição. Já estão inscritas 9 equipes no masculino e 5 no feminino. Além dos atletas daqui, a Copa vai reunir participantes de Uberaba, Araxá, Poços de Caldas e Belo Horizonte. Além dessa interação entre os atletas com equipes de outras cidades, melhorando a sua performance, buscando o alto rendimento, né? Nesse sentido, a gente espera que a gente consiga melhores resultados, né? No goalball, ganha quem marcar o maior número de pontos em 2 tempos de 12 minutos cada. Nesta competição, a equipe local tem o maior número de inscritos. São 19 atletas. A Copa aqui é um evento que vem crescendo a cada ano. A nossa intenção é continuar. Próximas edições com mais uma logística melhor e mais equipes vindo participar. Esta é a 4ª edição da Copa, todas elas sediadas aqui no campus Educação Física da UFO. Para este ano estão inscritos mais de 80 atletas. Ao longo dos 3 dias de competições serão mais de 42 partidas. Um dos destaques é Cleiton Pacheco. Há 15 anos ele perdeu quase 100% da visão. Desde então pratica o goalball.
Já foi campeão brasileiro, campeão estadual e nesta Copa espera subir no lugar mais alto do pódio. Eu creio que nós vamos fazer uma boa competição e temos chance de brigar pelo título, né? Porque tem outras equipes também que só vivem de goalball e que se preparam assim cotidianamente, de segunda a sexta para isso, né? No feminino, Gisele Ferreira é uma das promessas. Em abril, a atleta foi vice-artilheira no Regional Sudeste, realizado em Vila Velha, no Espírito Santo, no mês passado. O ano passado a gente foi vice dentro de casa e agora dessa vez eu quero brigar pelo título. Eu quero sair daqui campeã e vice e artilheira ainda e pretendo melhorar cada dia mais e essa modalidade é muito importante para a gente, né? Para a competição ficar completa, a equipe sonha com um patrocinador. Essas pessoas que gostam de esporte, que incentivam o esporte, estão entrando em contato com a gente para tentar um patrocínio com a gente, porque a gente depende muito de um patrocinador e a gente ainda não tem. A modalidade goalball ainda não tem patrocinador. A Fundação Berlandense de Turismo, Esporte e Lazer, FUTEL, realiza até o dia 9 de junho a campanha do Agasalho, um projeto que incentiva os frequentadores do Parque do Sabiá a fazer um ato de solidariedade. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite. Quem traz mais informações é a repórter Gislene Rodrigues. A estação mais fria do ano está se aproximando e para ajudar pessoas que não têm agasalho, a FUTEL promove uma campanha de arrecadação. Aqui ao meu lado está o diretor do parque, Adécio Boaventura. Como surgiu a ideia da campanha do agasalho? Olha, devido à necessidade de alguma parte da população, essa carência de agasalho, de roupas, nessa época do ano, que é uma época já predestinada a ser fria, né? Juntamente com alguns parceiros aí tivemos essa ideia de arrecadar os agasalhos, juntamente também para incentivar os frequentadores do parque a estar participando de campanhas, né, voltadas à população mais carente da cidade. E quais são os locais e horários para as doações? Os locais são aqui no parque, na entrada da Avenida Aia, e procurar nosso escritório ali, que ao lado aqui da entrada, e pode destinar os agasalhos. E qual será o destino desses agasalhos arrecadados? Vai ser destinado a instituições de caridade da cidade. Muito obrigada. Gislene Rodrigues para o TVU Notícias. Obrigado, Gislene. Então fica a dica, quem quiser ajudar o ponto de coleta é no Parque do Sabiá. E com essas informações, o TVU Notícias de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, sempre às 18h30. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.